Boa noite, pessoal, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, agora são 21 horas e 30 minutos. Esse é o nosso encontro marcado das noites desse período de isolamento, de distanciamento social. Nesse período de quarentena, a gente vem fazendo várias lives pessoais e que contam histórias pessoais de gente de todo tipo, homens, mulheres, líderes de várias áreas. E também nós temos duas séries que a gente tem feito aqui nessas noites. Tem uma série que se chama Ícones da Esperança, onde a gente conversa sobre homens e mulheres que, através do seu legado espiritual, seu legado de fé e de lutas, mudaram a história da humanidade. E a gente também tem a série Profetas e Cidadania, quando a gente conversa sobre profetas bíblicos e a atualidade da mensagem deles para os nossos dias. Tô vendo que o povo está chegando aqui. Olha só, boa noite Marisa Alves, Matheus Martins, amigo querido. Dá um beijo no pai e na mãe. Fabiana Padula, boa noite. Boa noite Marli, Edna. Gente, quanta gente boa por aqui. Kleber, fala Clebão, Santos presente, hein? David Marcelino, salve amigo. Piracicaba presente. Julie Dom e por aí vai. Todo mundo chegando. Boa noite, gente. Deixa eu ver se o nosso convidado chegou. Carmen, querida, dá um beijo no meu amigo Osvaldo. Olha só, todo mundo chegando por aqui. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Fala, Gilcinho, boa noite para você também. Opa, peraí, que eu acho que o nosso convidado chegou. Peraí. Vamos ver. Vamos ver se a nossa transmissão flui bem. Semana passada a gente falou sobre prevenção do suicídio. Teve aqui a Patrícia, minha esposa. Teve também o pastor Hernandes Dias Lopes. Opa, chegou. Olá. Agora vai. Agora o bicho vai pegar aqui. Tudo bem? Pronto. Tudo bem e você, Carlos? Graças a Deus, tudo jóia. Escuta, deixa eu só fazer uma breve introdução aqui e já te apresentar para a gente entrar no papo, tá? Gente, como eu estava dizendo para vocês, essa é mais uma noite especial. Noite dedicada a falar sobre os profetas das Escrituras. E quem são os profetas? São pessoas sofridas, mas não exatamente por causa das suas dores, dos seus medos ou de questões pessoais. Profetas sofrem porque se solidarizam, sofrem porque se importam. Tem empatia, sofrem pelo que aconteceu com a nação e com a cidade. E sofrem ainda mais por aquilo que pode acontecer. Daí, os profetas empregam toda a sua energia em denunciar, fazer advertências, clamores, desafios à nação, denúncias, à comunidade e também às pessoas individualmente. O profeta bíblico é aquele que sofre com todos. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o profeta Abacuque, um profeta que sofre com a ruína da nação, com a ruína da sua cidade, com a ruína do seu povo. Angustiado, mas sem perder a esperança. Essa é uma característica dele. E para falar sobre esse profeta, eu convidei aqui um amigo queridíssimo, o pastor Edinho, como eu o chamo na intimidade, ou o pastor Edeval Campos, na formalidade. Ele é pastor da Igreja Batista Filadélfia, na Zona Leste, na minha queridíssima Zona Leste de São Paulo, no bairro Cidade Patriarca. São 30 anos de dedicação ao ministério. Ele é casado, 32 anos com a Sandra, outra queridíssima, eu já deixo um beijo para ela, pai da Anne Sofia e do Felipe, formado em teologia, com pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele foi também um dos fundadores da RENAS, da Rede Evangélica Nacional de Assistência Social, e é professor no Seminário Teológico Batista Independente e no Seminário Betel Brasileiro. Enfim, boa noite, meu amigo querido. Prazerzão poder falar com você aqui sobre as angústias de um profeta urbano. Um tema que eu sei que você se dedicou muito e que você conhece muito bem. Tenho certeza que esse nosso tempo vai ser muito especial. Bem-vindo, meu velho. Muito obrigado, Carlos. É uma alegria muito grande estar aqui. Tenho assistido algumas lives, tenho sido edificado, principalmente naquela época das lives diárias, né? Que, aliás,
Parabéns pela flexibilidade, pela criatividade com lives diárias. Não foi fácil, não, né? E Cara, eu louvo a Deus. 100 na sequência, meu. 100. Eu assisti, principalmente a 100ª com seu pai. E quem de nós, adolescente nos anos 80, não ia no CPP escondido? Ouvir seu pai, o Antunes e o Ademar cantando, né? Então, são períodos que marcaram a nossa vida e nós louvamos a Deus por isso, né? E muito obrigado aí pelo convite de estar compartilhando um pouco, né? Você falou, são 30 anos aqui na Zona Leste, 30 anos aqui em Cidade Patriarca, perto do terreno do inimigo, mas graças a Deus o Senhor tem... Eu brinco sempre com o Carlos, que ele é corintiano, eu sou são paulino. Nós estamos vivendo um momento de deserto, mas como diríamos, né? O deserto vai passar. Precisamos lembrar sempre que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Depois, então, mas nós não vamos entrar nesse assunto, mas é uma alegria muito grande estar contigo, né? E é muito bom nós podemos falar sobre um profeta que dá a impressão que nós estamos pegando o site de notícias de hoje. Isso até que eu ia destacar, porque tem alguém que entrou aqui, o Levi Artista, que está falando, hebraico é a antiga aliança, o negócio é o Novo Testamento. Ele está rindo, está brincando e tal, mas nós vamos mostrar o quanto a fala dos profetas é atual. Essa é a proposta da série Profetas e Cidadania. Antes da gente começar, de eu começar a te perguntar aqui, olha só quem está aqui mandando um beijo para você. A Patrícia está por aqui. Olha só, grande parceira. Tem muita gente querida aqui. O Nel Santos, a Itália de Sico, o Valdir Zanon. Gente, está entrando um monte de gente querida aqui. Aí, a Ivete está me chamando de recordista. Recordista de live. A Paty está mandando um beijo para você e para a Sandra. Um grande beijo para ela também. Grande beijo também para a Patrícia. A Sandra também, eu vi que ela mandou também um beijo também para ela. Mas é muito bom estarmos juntos assim. E o Leandro, que é o Levi, ele colocou o nome dele, da esposa e dos filhos no nome dele. Que legal! É que ele é professor de grego. Ele é professor de grego, eu sou professor de hebraico. Então, é por isso que ele está zoando com a gente aqui. Exatamente, aquela rixa. Grande abraço para o Leandro, para o Tércio, que mandou parceiraço nosso, né? O Tércio mandou um abraço aqui, que passou aí por alguns perrengues de saúde, mas graças a Deus está bem agora, né? Louvado seja o Senhor. Escuta, vou começar te perguntando. A gente escolheu Abacuque para a gente falar sobre o profeta da noite escolhido, é o profeta Abacuque. E o nome dele tem um significado especial, que é abraço. O profeta é um abraço de Deus para o seu povo. Apesar de ser um lamento próximo da destruição de Jerusalém, é também um cântico de esperança. E aí, eu queria iniciar falando do contexto histórico. Em que época que viveu Abacuque? Abacuque, quem tem um pouco de familiaridade com o texto bíblico sabe que Israel, então, foi um reino dividido, e 100 anos antes de Abacuque, o povo de Israel, as 10 tribos, já estavam exiladas. Então, sobrou o reino de Judá, que a capital era Jerusalém, o reino de Israel era a capital Samaria, também todas as divergências que depois entre judeus e samaritanos. E Abacuque estava num momento em que, por muito pouco, Israel estava para sair dos assírios e cair na mão dos caldeus, os babilônios, que era o equivalente a sair da frigideira e cair no fogo. Na caldeira. Exatamente. Então, um momento extremamente terrível. E é muito interessante porque, quando a gente pega o contexto social, vê se tem alguma similaridade com algum tempo que nós conhecemos. Crise social, angústias, incerteza, violência, juízes iníquos, ímpio que oprime o pobre, lei frouxa
falta de senso de justiça. Nossa. Esse era o contexto de Abacuque. A impressão que eu tenho é que nós estamos falando como se estivéssemos falando dos nossos tempos. E era esse o contexto do Abacuque, quando ele pega todo esse contexto social, um contexto de um povo extremamente... se os assírios eram violentos, eram sanguinários, conhecidos pela destruição, os babilônios não foram diferentes. Os babilônios também foram tão cruéis quanto. E nós vemos agora Abacuque diante de toda essa situação. Uma coisa que me chama a atenção é que normalmente os profetas chegam, né? E Abacuque, chamado de profeta menor, não era pela quantidade de escrito que ele deixou. Aliás, não só ele, os outros, diferente de Isaías, de Ezequiel e de Jeremias, que são livros mais extensos, Abacuque são 3 capítulos apenas. Mas a força da sua mensagem, nós vamos falar mais para frente, ela é tão poderosa que ela é a base, praticamente, da onde Paulo coloca a justificação pela fé lá em Romanos. Então, de tão poderoso que é a mensagem de Abacuque. E Abacuque é interessante porque é de um outro ponto de vista. Isso que me apaixona. Você não vê em Abacuque, assim diz o Senhor. Não, é Abacuque falando de dentro de si, dos seus lamentos, da sua angústia diante de tudo que ele estava vendo. E eu tô aqui te ouvindo, né? A gente está falando de Abacuque, que eu, como abri dizendo, significa, o nome dele significa abraço. Né? Abraço. Ou seja, o profeta é um abraço de Deus no seu povo. Mas eu estava aqui pensando, cara, como é que você começou? Como é que surgiu esse interesse por Abacuque? Como é que você estudou Abacuque? Como é que você foi impactado pela mensagem do Abacuque? Olha, tem 2 situações. Eu tive 2 professores de Antigo Testamento que marcaram a minha vida. Dr. Werner Cashel, que fez parte da tradução, foi meu professor na Faculdade Batista, que fez parte da tradução da linguagem de hoje. E depois eu mudei para Campinas, no nosso seminário da minha denominação, o STBI, o pastor Paulo Mendes, professor de hebraico, e fez parte da tradução da NVI. Eu era estudante ali, e ele pediu que alguns alunos ajudassem ele a escrever o texto hebraico e corrigir palavra por palavra. Aí eu passei a me apaixonar pelo texto hebraico. Uau. E por 2 profetas, Abacuque e Amós. Uau. Abacuque, eu nunca vou esquecer, porque na primeira pregação em Patriarca, uma pequena congregação aqui na Zona Leste, eu nem sabia direito onde era, eu nunca tinha passado da Salim Farah Maluf. Não, imagina, o Patriarca há 30 anos atrás, cara, era metade mato. Eu morava em Campinas, então eu tinha sido convidado pelo Jonathan, que hoje é pastor em Jerusalém, está há 17 anos em Jerusalém, para começar um colegiado na Zona Leste, numa igreja pequena, que era assim, um porão. E eu nunca tinha passado. E a minha primeira pregação foi em Abacuque. Olha só. Foi dia 16 de setembro de 90. Então, Abacuque passou a fazer parte da minha vida, inclusive ministerial. É um marco quando eu e a Sandra iniciamos o nosso ministério, que pela graça do Senhor, ele tem nos mantido até hoje. E frutificado pra caramba. Graças a Deus. Graças Agora, a Deus. Como você mesmo disse sobre Abacuque, o texto é a angústia de um profeta urbano. Sim. O Eugene Peterson, na sua introdução, diz que os profetas falam o que Deus quer dizer para a gente. Abacuque fala para as angústias, fala para as nossas angústias e para as nossas dúvidas. E ele começa gritando: até quando clamarei sem que tu me ouças? Em um tempo em que a lei enfraquece, texto dele, né? A lei enfraquece e a justiça nunca prevalece, é nesse tempo e é nesse contexto que ele faz o seu lamento, que ele traz o seu grito. Abacuque está falando do seu tempo ou está falando de uma realidade de qualquer tempo, inclusive
do tempo atual? Abacuque, ele expressa, eu amo Abacuque, porque Abacuque tem a coragem, a sinceridade de não ser religioso e com todo respeito ao Altíssimo dizer, Senhor, o Senhor não está vendo que a gente está sofrendo? Será que o Senhor não percebe? O Senhor é tão puro de olhos, o Senhor não está vendo o que está acontecendo lá fora? Quem de nós já não teve esse sentimento? Dizer, Senhor, olha como está o mundo. Olha o que está acontecendo. O Senhor não vai fazer nada? Eu vejo que às vezes nós queremos até agir como Tiago e João. Dá para pedir para jogar fogo do céu sobre Samaria? Então, Abacuque, ele expressa aquele sentimento de indignação, de perplexidade naquela época, mas que infelizmente tem percorrido o tempo. E eu vejo Abacuque extremamente atual. Eu imagino, não sei, você, acho que até por sua atuação política, fica difícil, mas eu amo notícias. Eu cresci ouvindo rádio, eu sou da geração, e hoje eu escuto o rádio no aplicativo. Mas eu fiquei alguns dias na pandemia sem ouvir notícias. Ah, sim. Porque estava angustiando. É o sentimento... Né? E aí o profeta, eu falo assim, o Abacuque me representa. Hashtag Abacuque me representa. Porque o clamor de Abacuque, muitas vezes é o meu, é o seu, é o nosso clamor. Senhor, até quando o senhor vai ver tudo isso e não vai fazer nada? Parece uma indignação até petulante. Mas nós vemos que Deus se agrada de pessoas que têm a coragem de tirar uma capa religiosa, um discurso pré-fabricado, pasteurizado, e fala da alma. Aliás, foi isso que Jesus falou, né? O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, que não queiram representar, que não queiram fazer a oração do fariseu, te louvo, não. Que queiram dizer, Senhor, eu sou miserável. Acho que por isso que Davi tinha o coração, segundo o coração de Deus, porque o Davi dizia, Senhor, eu sou pobre, necessitado, eu não valho nada, mas o Senhor ainda me ama. É mais ou menos assim. E eu vejo que o Abacuque, ele fala, eu estou aqui olhando o texto aqui, eu vejo o Abacuque dizendo, Senhor, o senhor não está vendo que eu estou sofrendo, que o meu povo está sofrendo, porque ele é o abraço, ele tá aqui representando o povo. Você não está vendo que o teu povo é teu, não é meu, está sofrendo. Sim. E tem um outro detalhe, dentro do que você está falando, tem um outro detalhe, que ele faz um clamor diante de, entre aspas, né, diante de um silêncio de Deus. Sim. Né? O que isso pode significar? Deus se comunica através do silêncio também? Eu não lembro se foi o Peterson ou o C.S. Lewis, acho que foi o Jenny Peterson que disse que o silêncio de Deus é ensurdecedor. O C.S. Lewis usa a frase do sofrimento como megafone que Deus usa para falar conosco e nos alertar. Algumas vezes Deus permanece no silêncio. Algumas vezes, eu estava ouvindo a sua live sobre o profeta Elias, que é outro profeta, outro personagem fantástico. Incrível, né? Um profeta que não deixou o livro, né? Mas não que deixou a vida, cara, que a vida gritou. E ele vai para a caverna e Deus não estava nas tempestades, estava num vento silencioso. Sim. Estava numa brisa suave. E ele precisava parar para ouvir Deus. A gente vai chegar daqui a pouco ali, mas muitas vezes nós não entendemos que o silêncio de Deus fala. É como o não de Deus. O não de Deus é bênção. Normalmente, nós somos hoje uma geração muito mal acostumada com todas as facilidades que nós temos e que nós queremos transportar isso para o campo da fé. E não permitimos a construção do nosso caráter, entender que Deus está trabalhando. Eu gosto demais da música do Estênio, do Tapeceiro,
Quem olha do avesso não entende, mas o tapeceiro sabe o final da obra. Ele vai tecendo e ele sabe o final da obra. Ele sabe aonde vai chegar isso. E nós, muitas vezes, já queremos a coisa pronta, instantânea. E ainda mais na época do aplicativo, que agora a gente quer tudo a toque de caixa. E o silêncio de Deus, muitas vezes, nos fala mais. Que, aliás, tem faltado muito. Sim. Nós pararmos e acalmarmos o nosso coração. Calma, alma. Pare. Para um pouco. Pare para escutar. A nossa cultura ocidental, ela tem muita resistência à meditação, né? Mas um livro clássico, que é o Celebração da Disciplina, o Foster trabalha muito isso. Que é você trabalhar com a meditação, de meditar, deixar que a palavra de Deus, que a voz de Deus venha ocupar, mas você precisa primeiro silenciar a sua. E nesse período do silêncio da nossa alma com o silêncio de Deus, coisas tremendas começam a acontecer. E é isso que é fantástico. E quando ele percebe que Deus age, ele aceita ou ele não compreende o que Deus quer dizer? Olha, o capítulo 2 é o coração do livro, né? É o capítulo 2, primeiro que ele coloca na posição do posto de sentinela e aguarda. Se perguntar para quem está nos assistindo aí, quem tem paciência para aguardar a vontade de Deus? Me lembra muito quando eu era criança e queria a comida pronta. Tá pronto, mãe? Assim. É como os nossos filhos pequenos, não vai chegar logo? Abacuque expressa, Abacuque solta questões. Tem um momento até que ele aparentemente afronta a Deus. O senhor não é desde a eternidade santo? O senhor não é o eterno, o eu sou? E aqui no hebraico tem um jogo de palavras bonito com o tetragrama sagrado, né? Que o judeu nunca pronuncia, então ele fala Adonai, Elohim no lugar. E aí ele reclama, fala. Mas ele sabe o momento de aquietar e ficar quieto. Eu acho que muitas vezes nós, Carlos, não chegamos nesse ponto. A gente expressa, fala. E eu sou alguém que fala muito. E tenho aprendido a duras penas a acalmar o meu coração e escutar. Escutar Deus, parar, porque nós somos movidos a uma adrenalina que muitas vezes é nociva. E o profeta, ele vai para a torre de sentinela, atalaia, e para e aguarda para ver a resposta de Deus. Eu diria que a maioria dos crentes morre aqui. Eles querem a resposta de Deus, demorou, não chegou instantâneo, não foi uma oração, uma I pray, ele simplesmente desiste e toca o barco. Boa. Agora, tem uma espécie de síndrome de escolha divina que é comum ao longo dos séculos, né? Onde pessoas, grupos de pessoas ou nações se acham mais especiais que as outras e que se sentem escolhidas, né? Os egípcios, por exemplo, tinham uma tradição divina, os babilônicos também, os romanos idem. No mundo moderno, a Inglaterra avançou na colonização com a mesma ideia e, na atualidade, os Estados Unidos se dizem escolhidos por Deus para determinadas tarefas, baseadas na ideia da famosa teologia do destino manifesto. Ou que também o pessoal genericamente chama de teologia do domínio. Uma provocação, porque nós estamos conversando aqui, se não tiver provocação, você sabe, né? Não é uma live. Por que Deus escolheria os Estados Unidos se Deus é brasileiro? Olha, eu responderia com uma cena de um desenho. Quem tem filhos agora já estão adolescentes, mas com certeza assistiu muitos desenhos muitas vezes.
E no Monstros e Alienígenas, uma hora o personagem diz assim, você já reparou que os alienígenas só escolhem os Estados Unidos, especialmente em Nova York? Será que eles acham que só existe esse país no mundo? Respondendo à sua provocação, Deus é o Deus da história, o Senhor é o Senhor da história. Ele usa as nações, ele usa as circunstâncias, independente das nossas, do que nós pensamos, porque eu não creio no determinismo, né? Os amigos calvinistas aqui dariam uma boa briga, no bom sentido, né? Um debate teológico legal que não ia terminar nunca, mas não ia terminar nunca. Mas que Deus, ele usa as nações. O que eu vejo que muitas vezes as nações, e na história você citou aí os egípcios, os babilônicos, os assírios, os gregos, os romanos, depois veio o Império Otomano e depois veio o Império Britânico. Eles se orgulhavam que o sol nunca se punha no Império Britânico. De sol a sol. Deus usa as nações, mas Deus está acima de todas elas. Uhum. Deus usou o rei Ciro, que não era crente, mas o capítulo 45 de Isaías fala muito sobre isso. Se nós olharmos aqui em Abacuque, se nós fizermos essa relação, né, que você falou do destino manifesto, é triste como uma nação se acha escolhida de Deus sem ter os valores do reino. Porque uma demonstração que uma nação é escolhida do Senhor seria aquele que leva os valores do reino de Deus. E aí, o que Jesus fala através de Pedro, lá em 1 Pedro 2,9? Olha, vocês são nação santa, vocês são povo escolhido, são geração eleita. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Ou seja, eu não estou falando de uma nação, de um poder político, não estou falando de um projeto de teocracia. Nós estamos falando da vinda do reino de Deus. Aí nós mudamos a perspectiva. Eu quero, só para criar uma polêmica para quem está ouvindo, quem foi no Oriente Médio, e Deus me deu a graça de algumas vezes lá, quando os Estados Unidos chegam com a famosa democracia ocidental, ele não entende que lá é um contexto de clãs, de tribos. A Síria, com um regime sanguinário terrível. Eu conversei com um missionário do Líbano, ele falou assim, sabe por que a Síria não cai? Porque o clã, a família dele já está há centenas de anos. E a lealdade está muito acima do que o Ocidente entende. Ou seja, os valores que têm que ser levados são os valores do reino, que mudam toda a estrutura e não impõem uma posição política, econômica. É isso. Porque pacote cultural, econômico e ideológico. Pacote cultural. Eu citei numa aula de missões agora há pouco, que eu estava dando, eu falei assim, o clássico disso é o Paul Hilbert, um antropólogo, sociólogo, que tem livros fantásticos sobre cultura, sobre antropologia missionária, e ele estava como missionário na Índia, e depois de um certo tempo ele teve coragem de dizer assim, desculpa, com toda a liberdade, vocês não têm nojo de comer com a mão? Por que vocês não usam talheres? E ele mesmo cita, ele falou assim, eu na minha empáfia norte-americana, prepotência, eu estava querendo dizer, vocês bárbaros, não tem vergonha de comer com a mão? O indiano, com muita simplicidade, olhou e falou assim, eu sei aonde essa mão vai. Agora, eu não sei aonde esse garfo, quem colocou a boca nele. Então, eu confio mais nessa mão do que nesse garfo. E ele falou que ele tomou um choque, porque ele percebeu que ele tinha que enxergar o mundo não apenas na perspectiva dele. O reino, eles transcende essas culturas. Porque lá em Apocalipse diz que povos de todas as tribos, raças, línguas e nações vão estar diante do Cordeiro. Boa. Então, não temos como impor a nossa cultura.
e eu não vou entrar no assunto missionário, que é minha paixão. Eu sei. É minha paixão, né? Nós estamos aí nessa preparação aí para a Espanha, mas a gente não leva uma cultura. Claro que a gente traz a nossa cultura, mas a gente deve levar os valores do reino. Porque Deus respeita cada cultura. Deus respeita o brasileiro. Uma das coisas que os missionários nos impuseram foi o bendito terno e gravata, num país tropical. Eu estive na República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo. Uma temperatura média de 30... O culto era 7 da manhã, porque aquela telha de zinco, você imagina, com temperatura de 42 graus, do mesmo meridiano Uau. da Amazônia. Então o culto era 7 da manhã. E aí eu tive que pôr uma gravata, porque os missionários ensinaram os africanos que sem a gravata Deus não falava. Agora, é uma coisa insana. Sim. É uma Que é coisa a distorção insana. da distorção, é a distorção mostrada pela falta da capacidade de se separar aquilo que é cultural daquilo que de fato são Exato. valores do reino, que nada tem a ver. Inclusive, eu queria aproveitar, aprofundando um pouquinho mais, a gente está falando sobre essa escolha divina, né, Sim. de um povo em detrimento de outro. Eu queria aproveitar e te perguntar, porque eu sei que você tem amigos judeus e palestinos. Sim. Conta pra gente como é que a sua experiência de amizade com povos distintos, que vivem em conflito há muitos anos, né? E que, enfim, que vivem em conflito, que vivem em pé de guerra. Como é que é essa experiência? Olha, até eu estive agora em janeiro, eu estive lá em Israel, estive no Egito, em Israel, e Deus me deu a graça de ir várias vezes, tanto em Israel também como visitar a Palestina. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão super óbvia, né, da impressão, nossa, como você inteligente chegou a essa conclusão, né? 80, 90% dos povos, tanto judeus, israelenses, quanto árabes, quanto palestinos, que são 3 categorias bem diferentes. Nós, às vezes, o Ocidente não consegue entender essa diferença. Boa. Querem viver em paz. Eu sentei numa mesa com alguns palestinos em Jericó, e eles disseram assim, olha, eu quero viver a minha vida, ganhar o meu dinheiro, o judeu que ganha o dele, eu quero viver a minha vida. E a mesma coisa, a maioria dos povos. Agora, tem todo um conflito político alimentado pelas potências, ideológico, que tem uma minoria radical dos dois lados. Você tem uma extrema-direita radicalíssima em Israel, e você tem um Hamas, né? Para quem não sabe, Hamas em hebraico e árabe é sangrento, é sangue, então já diz tudo. E a maioria do povo palestino quer paz. Então você tem, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas você tem pastores, reunião de pastores judeus, árabes e israelenses que comungam da mesma fé e procuram encontrar como ponto de encontro os valores do reino e não a política dos seus países. E eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa extremamente interessante, então, sem nomes, né? Ele é um palestino, que se converteu num projeto social junto com a igreja de judeus messiânicos. Olha. E ele me disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu como palestino, eu sou detestado pelos árabes e pelos judeus. Porque isso também é uma outra falácia. A maioria dos árabes não apoia a causa palestina contra Israel. Os meus amigos, os judeus não gostam de mim, os árabes também não. Aí eu me converti ao cristianismo numa igreja de judeu. Aí agora eu sou traidor por todos. Aí eu falei assim, realmente, meu querido, Jesus entrou na sua vida. E Deus é tão bom que ele foi campeão europeu de luta, agora o ano de 2018, representando o Estado de Israel. Olha só. Cristão,
convertido. Você vê como Deus pega as coisas loucas? O que eu estou querendo dizer com isso, Carlos? A maioria dos crentes, sim, imaginei que a gente poderia tocar no assunto. Eu conversei domingo sobre isso com o meu amigo lá de Israel. Ele falou: Edinho, nós temos visto judeus, árabes e palestinos, nós temos retiros em conjunto. Nós temos momentos de oração em conjunto. Você pode falar isso. Eu sei que você não vai citar nomes, mas nós temos encontros de oração juntos. Nós temos encontros, às vezes até, tipo portas abertas. Olha, te encontrei aqui, nossa, que coincidência, porque ambos os serviços secretos estão olhando, porque os valores do reino estão acima disso. Agora, a causa palestina, a causa israelense, ela transcende situações políticas que são quase insolúveis. Agora, nós tivemos agora um tratado de paz de Israel com os Emirados Árabes. Ao mesmo tempo, a causa palestina, alimentada pelo Irã. Eu acho que nós, do Ocidente, conhecemos muito pouco para poder pré-julgar tanto Israel, quanto os palestinos e quanto os árabes. Então, são situações... O que me deixa muito feliz e cheio de esperança é ver pastores, gente séria, cristão, que esquece. Eu fui convidado para pregar e não deu para ir. Eu lamentei demais a pregar numa igreja em Nazaré, numa igreja árabe israelense. Uau! E o pastor, eu conversando com ele, ele falou para mim algo que me emocionou. Né? Ele falou assim: nós estamos tendo um tempo de céus abertos. Pessoas têm sido atraídas porque o que atrai é o amor de Deus, o amor de Jesus. Eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo, porque essa é a nossa diferença, né? Essa é a nossa diferença. Se nós entrarmos em questões políticas, nós vamos simplesmente ser mais do mesmo. Exatamente. Exatamente. Queria voltar com você, conversando aqui, o papo está ótimo. Queria voltar com você um pouco para Abacuque, para o livro. Sim, vamos voltar para Abacuque. Especificamente no capítulo 2. Sim. Por quê? Porque eu penso que quando Deus responde ali no capítulo 2, parece que ele instrui Abacuque a fazer um cartaz. Né? Um cartaz, sabe? E aí usando os termos bíblicos, né? Em letras bem grandes, para que se possam ser lidas até por quem passa correndo. E a resposta de Deus é: o justo viverá pela fé. Se não foi bem entendida pelo povo àquela época, foi muito bem entendida por Paulo, porque ele retorna ao tema, o apóstolo Paulo retorna ao tema na carta aos Romanos, né? E é também retomada por Lutero, na sua inspiração, na sua grande inspiração pela Reforma Protestante. Ou seja, o justo viverá pela fé é um tema que precisa ser recorrente entre nós? Olha, pegando primeiro, eu prometi para mim mesmo que não faria a piadinha dos publicitários, do outdoor que foi criado, né? Então, lutando por isso. Então, eu não fiz a piadinha, eu não fiz. Pode fazer. Né? Não fiz. Mas é interessante porque escrever a visão de maneira que quem passa correndo, a NVI fala que se leia facilmente. É aquela questão do pergaminho, do papiro ser escrito em letras maiores, para que aquilo fique claro, porque o judeu, ele dá uma importância tremenda à palavra. Tem um livro do Amos Oz, Os Judeus e as Palavras, que eu recomendo. Sensacional o livro. Você começa a entender, até ele que era um ateu, de carteirinha, a reverência que eles têm, né? A reverência que ele tem ao texto bíblico. É algo assim profundo, né? Não, quem teve aqui foi o Saião também, não sei se chegou a acompanhar. Saião, mestre. Eu encontrei o Saião em Jerusalém em janeiro desse ano. Olha isso!
Cara, um dos meus sonhos é um dia encontrar com ele lá, ouvir um pouco ele lá. Mas gente, o Saião, e a gente estava conversando, né? Ele é bom, você conhece. Para quem não conhece, ele é um grande tradutor da Bíblia, enfim, um biblista, um estudioso. Você eu tenho que comer viu, muito feijão para chegar perto. Temos muito feijão. Você que não assistiu a live, pessoal, deixa eu falar para vocês. Tá no meu canal no YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Procura lá a live com o pastor Luiz Saião, que foi incrível. Sim. E uma das coisas que eu estava lembrando para ele, porque a gente estava falando, ele estava falando dessa reverência que os judeus têm diante do texto bíblico, né? E tem uma tradição de tradução, de transcrição bíblica, que quando eles estavam escrevendo os pergaminhos, quando chegava na palavra Deus, ele parava, saía, tomava um banho e trocava a caneta. Sim. Só para escrever a palavra a Deus, né? Para se trazer, para reforçar, né, o que você está dizendo, da reverência que eles têm diante do texto bíblico. Exato. E é muito interessante nós olharmos isso, por quê? Porque Abacuque, ele fala sobre essa reverência e ele fala de duas coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, aguarde. Não vai tardar. Novamente, uma mensagem para nós nessa era hiper instantânea. O Lewotowski fala muito sobre... Nós nem vivemos mais a pós-modernidade, nós vivemos a hipermodernidade. O negócio está assim, assustador, né? Calma, calma. Não vai tardar, vai chegar no tempo certo e não atrasa. A primeira mensagem é: não atrasa. E aí é o preparo para a palavra da fé. A palavra hebraica aqui é emuná. Emuná, na realidade, e aqui nós não temos uma fé sobrenatural de milagre. Eu creio que essa montanha vai sair daqui para ali. Eu creio no milagre de Deus. Não é dessa fé. A palavra emuná, na sua raiz, ela é agarrar-se, ela é firmeza. O que Abacuque está dizendo, e depois Paulo em Romanos 1,17, lá em Gálatas 3,11, e o escritor ou escritora aos Hebreus 10,38, vão pegar a mesma expressão, que é o quê? O justo viverá por sua fidelidade, por sua firmeza. Em tempos difíceis, é a nossa firmeza em Deus que nos manterá em pé. E não a crença somente no sobrenatural. Não é uma fé intelectual, conceitual, fria, seca, árida, mas também não é uma fé de quem fica esperando milagre todo dia. Milagre que acontece todo dia deixa de ser milagre. Claro, deixa de ser extraordinário. Deixa de ser extraordinário. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de firmeza, que é algo que nos falta muito hoje, para a igreja evangélica. Uma igreja que tenha firmeza, alicerce. E é interessante que a palavra emuná, ela tem a mesma raiz da palavra amã, que significa firmeza, e é a mesma raiz, a etimologia do amém. Que na realidade o amém, que nós dizemos como assim seja, é uma expressão que é um pouquinho mais profunda, porque é: nisto eu creio, nisto eu me firmo, nisto eu me agarro. Eu acho que a gente deveria repensar quando a gente diz amém para qualquer coisa. Porque quer dizer, calma, é nisso que eu me firmo. Quando eu digo que Deus é bom em todo tempo, eu estou dizendo que Ele é bom quando eu estou bem, quando eu tenho dinheiro, mas é bom quando é o luto. Eu sempre digo, né, o pessoal da nossa igreja, eu prometi que chegou um momento que a Sandra falou: para de falar nisso. Né? Porque eu estava expurgando, né? Mas 2013 foi o ano em que meu irmão morreu de câncer, meu irmão caçula, 44 anos. Em 2 meses foi um processo extremamente rápido, eu corri com ele para tudo que é lugar, não teve jeito. E 2 meses depois, a Sandra teve câncer. Ficou internada, UTI, aquela coisa toda. Meu irmão faleceu. A Sandra, graças a Deus, está viva. Está bem. O que tem em comum? Deus estava conosco nos 2 momentos. No momento do luto e da perda, no momento
da cura e da restauração. A firmeza é o que nós cantamos muitas vezes sem perceber, né? É tão bonito dizer, te louvarei, não importam as circunstâncias. Isso às vezes não é verdade. Esse justo viver pela fé e pela firmeza é o que Paulo diz, que nós somos justificados por essa fé, por essa firmeza de conduta, e não apenas crentes que ficam buscando revelações, milagres, viver sempre em busca de um sobrenatural. Não. Nós temos que procurar fazer com que os valores do reino sejam naturais em nós. E aí sim é diferente. E nós temos... Quer um exemplo disso? É pegar a galeria de heróis da fé de Hebreus 11. Fato. A maioria de lá não teve a vitória, não teve sabor de mel. Homens dos quais o mundo não era digno. Mas que deixaram um legado, homens e mulheres, que deixaram um legado de firmeza, de fidelidade. Sabe, Carlos, quando eu penso em Abacuque, eu penso nessa fidelidade. Numa geração como a nossa, que nós estamos nesse tempo. Eu digo, né, eu sou um pouco mais velho que você, mas nós somos uma geração privilegiada porque nós vivemos o analógico e o digital. E a gente pode comparar as duas coisas. E ninguém venha me dizer que prefere o telefone ou o orelhão com ficha azul, do DDD azul, do que o iPhone. Não vem com essa hipocrisia. O tempo é hoje. O que vai nos diferenciar é uma firmeza, é uma igreja que tenha princípios e valores do reino e que seja conhecida por sua postura, por sua firmeza. Por isso o justo viverá pela fé. A vida vai transbordar essa fé em atitudes e as pessoas vão olhar, peraí, eu quero conhecer esse Deus. Nós tivemos um casal de imigrantes na nossa igreja, que são do Congo. E a primeira pessoa que deu oportunidade de emprego para ele, uma das primeiras pessoas, foi inclusive o Roberto Kikawa, lá no CIES. Roberto e a Iseli. Saudade do Roberto, né? Muita saudade. Morte prematura e estúpida, né? E nesse tempo de pandemia, como faz falta um gênio como ele? Nem que fala. Estaria bolando mil coisas. Eu queria dizer, cara, ele estaria debruçado numa solução mirabolante. Com certeza. Para proteger as pessoas, para salvar as pessoas. Que falta. Com certeza, com certeza. E esse rapaz, o nome dele é Fischer, é uma família muito querida, que vieram do Congo como refugiados. Tinha um rapaz da nossa igreja que trabalhava lá. E um dia ele chegou assim, você me leva para conhecer a sua igreja? Porque eu quero conhecer o seu Deus. Isso é lindo, porque porque ele do trabalho, ele às vezes dava bronca, mas ele tinha uma postura. É isso que vai atrair o mundo, né, que nós chamamos, né, no crentez. Isso que irá atrair as pessoas a nós. É a nossa fidelidade. O justo viverá por ela. O ímpio está envaidecido, mas o justo vai viver pela fé. A riqueza é ilusória, o justo vive pela fé. Abacuque começa a entender, peraí, Deus transcende tudo isso. Essa luta toda que está acontecendo, que eu não estou entendendo nada, está me fazendo refletir mais que eu dependo de Deus. Eu vejo que Abacuque, no capítulo 5, a ficha, usar uma expressão super antiga, né? A ficha cai. Eu tenho na minha mochila uma ficha telefônica que eu sempre mostro no primeiro ou segundo dia de aula para os alunos. Eu falo, gente, isso aqui, há 35 anos atrás, poderia salvar o seu namoro, salvar a sua vida. Hoje é completamente inútil. Meu filho de 15 anos pegou um dia e falou, pai, para que é isso? É uma moeda? Ele nem sabia para que servia. Então, nós temos que entender que nesse tempo de hoje, nós temos que encontrar as ferramentas certas para mostrar para esse mundo, olha,
existe solução. Para todas essas crises, como Abacuque, existe caminho, é viver pela fidelidade e a fidelidade em Deus. Já que você tocou nisso, minha pergunta para você é: quais são as semelhanças de Abacuque e as nossas nos dias de hoje diante do sofrimento? Olha, nós vivemos hoje uma geração, eu volto a dizer, um pouco triunfalista. Nós queremos pensar, nós exageramos no conceito da graça. A graça, ela é de graça, mas ela não é barata. O Bonhoeffer falava isso. Perfeito. O Bonhoeffer falava, a graça não é barata. Primeiro que ela custou o sangue de Jesus, que é a coisa mais valiosa, que não é nem ouro nem prata. E nós vemos que nós hoje temos eu estou medindo as palavras, né? Mas nós temos uma fé extremamente superficial. Hoje, no Brasil, chamada nação evangélica, você olha, peraí, tem 55 milhões de crentes e nós vivemos isso. Nós temos essa desigualdade social, nós temos esse desamparo das pessoas. Não, alguma coisa está errada. Nós não estamos sabendo entender e internalizar e transportar para o mundo os valores do reino. Um dos casos clássicos da missiologia moderna, recente, é Gana. Accra, capital de Gana, há 30 anos atrás você não andava à noite lá. De tão violenta que era a cidade. Os pastores se reuniram e se arrependeram e pararam das suas disputas e começaram um tempo de oração. Isso aconteceu em Medellín, em Cali, aconteceu em algumas outras cidades no mundo. E hoje em Gana você anda à noite. O Galvão Bueno, numa da penúltima Copa, o jogador de Gana marcou um gol contra a Alemanha, que inveja. E aí eles se ajoelharam. E aí o Galvão, desconhecendo completamente a realidade, falou, eles estão adorando os deuses. Dos 22 jogadores de Gana, 14 eram crentes fervorosos em Jesus Cristo. Deus muda contextos, Deus muda país, Deus muda realidades sociais, porque onde o reino de Deus chega a justiça, chega a equidade, chega a mudanças de valores. Como faz falta um Wilberforce, por exemplo? Como faz falta gente que tenha valores do reino, e eu louvo a Deus pela sua vida, da Patrícia, gente que tem valores do reino para dizer, olha, peraí, calma, tem um caminho. Não desespera, não. Eu vejo que é isso que o Abacuque sentiu no capítulo 2, e ele vai expressar magistralmente no capítulo 3, e é isso que nós precisamos também dizer, opa, vamos parar de ser triunfalistas? A pandemia mostrou que megatemplos, durante alguns meses, foram inúteis. Milhões. Eu tenho um respeito profundo, tive vários alunos da Batista do Povo, do pastor Jonas. Sim. Homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Trazê-lo aqui, viu? Homem de Deus. E o pastor Jonas, eu fui falar numa formatura lá do Betel, lá na Batista do Povo, e o pastor Jonas estava conversando assim, e ele comentando, falou assim, olha, o pessoal quer construir uma igreja nova. Eu falei, se você pega todo esse dinheiro, vamos investir em missões e vamos ampliar os nossos trabalhos com moradores de ruas, porque eu não tenho tempo para perder, para construir um templo só para melhorar o conforto das nossas cadeiras. Eu falei, esse é um homem que entendeu os valores do reino. O necessário. Sem dúvida. O necessário. Então, num país onde meia dúzia de líderes cristãos defendem, são conhecidos nacionalmente, sua defesa no momento de pandemia, no momento de crise de saúde pública, no momento de crise econômica, no momento de crise da nossa nação, de crise política, são reconhecidos por pleitearem um perdão de R$1 bilhão em dívidas
de tributos que deveriam ter sido pagos e que são resultado do acúmulo a partir de impérios eclesiásticos que nada tem a ver com o projeto original do Evangelho de Jesus de Nazaré. É impressionante o distanciamento. Fico imaginando o que é que Abacuque diria diante de uma realidade como essa, diante de uma realidade de total descolamento, né, da consciência, da percepção da dor de uma nação, da percepção Sim. da dor de um povo, da privação de um povo, da desigualdade, num país com mais de 130 mil mortos. Não se faz um culto, não se faz uma marcha, não se faz uma live, sabe, em respeito, em solidariedade às vítimas, mas o que se faz nesse momento, que vai ficar marcado tristemente para a história do Brasil, é que os evangélicos, nesse momento, alguns, graças a Deus, alguns, a gente não pode generalizar de jeito nenhum, né? Inclusive, não se pode misturar essa igreja visível da igreja invisível, que está transformando o Brasil através da pregação do Evangelho de Jesus. Mas o que vai ficar como legado, o que vai ficar como lembrança desse tempo, triste lembrança, é de meia dúzia de líderes que, de costas para o povo, e vou dizer aqui, de costas para Deus, pleiteavam 1 bilhão de perdão em dívidas, enquanto o povo da nação perecia. É triste demais. Você imagina, cara, o que Abacuque diria diante disso, meu? Olha, eu ouvi da minha dentista uma frase muito interessante. Ela falou assim: faltaria chicote para Jesus nos dias de hoje. Eu achei tão interessante. Ela tem um respeito profundo pela nossa fé. Eu vejo que a questão da justiça do reino de Deus, essa dualidade que se criou de um mundo religioso e o mundo da vida real, isso não existe. Não existe a chamada vida religiosa. Não, vida cristã. Nós somos um. Nós não somos um salame para sermos fatiados. Olha, agora você é crente. Agora você está na igreja. Isso é o estereótipo do que Jesus mais combateu. Jesus teve toda a paciência com a mulher adúltera, com a samaritana. Pelo contrário, ele até desviou o caminho para se encontrar com ela, com todos os preconceitos. Era chamado de amigo dos pecadores, mas Jesus não teve a menor paciência com os religiosos, os fariseus, aqueles que se jactavam de ser eu sou, eu faço, eu aconteço. Uma vez eu fui, nossa denominação é de origem sueca. Eu várias vezes, por conta do meu trabalho na denominação, e eu fui, uma vez eu ia ministrar num congresso de missões e o preletor era o Philip Jansen. Olha. E eu, sabendo, levei meu livro assim, falei, será que eu consigo chegar perto dele, para ele pelo menos autografar o meu livro? E eu achei muito interessante, porque o congresso era num lugar assim de celeiros, de tendas, de motorhomes, muito simples. E nós ficamos numa casa, tinha alguns brasileiros, nós ficamos numa casa num quarto, eu tinha num quarto com 3, 4, e no quarto do lado estava o Philip Jansen dormindo num colchão. Eu falei, se eu já gostava dele, agora passei a gostar mais ainda. E Deus da graça, deu para conversar bastante com ele, muito simples. Mas me chamou a atenção, teve um momento lá que eu vi que estava tendo um momento de limpeza, 5.000 pessoas, e aí alguém me chamou e falou, tá vendo aquela pessoa ali? Ele é presidente da denominação. Ele estava varrendo, limpando o banheiro. Uau. Ele falou assim, uma das coisas que ele mais fala é, quem não serve, não serve. Esse é o valor do reino. Filho do homem, eu sendo Deus, estou lavando o pé de vocês. Então, para um pouquinho. Nesse mundo de hoje, em que estar ao lado, aparecer na foto, querer reconhecimento, eu vejo que isso não tem nada a ver. Abacuque diria assim, olha, Senhor, até quando eu vou ver isso na minha frente, que não tem nada a ver contigo? Essa seria a fala
de Abacuque. Boa. Até Escuta, para quando? fechar, para a gente passar para o Pinga Fogo. Acho que E o tempo até deve para estar o pessoal acabando, também né? conhecer um pouco curiosidades do Pastor Edinho. Conta pra gente, vai. Conta uma curiosidadezinha aqui. Na sua juventude, o que foi o máximo da subversão que você cometeu, além de ir escondido lá no centro do professorado paulista, ouvir um pregador subversivo de nome Carlos Alberto Bezerra e um músico altamente subversivo e perigoso de nome Ademar de Campos? Altamente subversivo. Bem, eu era na minha cidade, lá em Sorocaba, meu irmão e alguns amigos, a gente tocava escondido rebanhão, né? Então, era uma, era uma subversão maravilhosa, né? Eu acho que subversão, eu lembrei de um fato que eu e a Sandra, eu estava na Faculdade Batista e estava na frente, na PUC ali em Perdizes, ia passar um filme, aquele filme Je vous salue Marie, filme muito ruim, por sinal, muito ruim. Mas a Polícia Federal, a censura, proibiu. Proibiu, eu lembro. Aí, o que aconteceu? Nós, estudantes, e a Sandra estava comigo, vamos assistir. Lógico. Porque era proibido. E aí foi muito legal ter que correr da Polícia Federal. Então, porque chegaram ali no Tuca, né? Tava passando ali, ali do lado, e aí nós saímos correndo. Eu acho que foi uma subversão legal. Eu guardo isso, saí correndo. Claro que não ia, era um bando de estudantes, muitos ali da Faculdade Batista escondidos, e a gente tipo, ufa, olha, fizemos uma coisa errada, que legal! Em nome da democracia, em nome da liberdade de expressão. E quem sabe teria outras maluquices aí, né? Em nome do... a minha mãe colocou, eu falei que eu não ia ler nenhum comentário, mas minha mãe falou, essa eu não sabia. E a minha esposa colocou que não ia nem falar do comício na Unicamp, que a Sandra fez Unicamp. Então, algumas subversões a gente tem no nosso passado. Eu servi o exército no último ano da ditadura, em 84. E eu tinha um sargento que foi uma das pessoas que começou a abrir a minha mente em relação à justiça social. Eu já tinha todos esses valores de família, do reino. E daí eu falei, esse cara é subversivo. É claro que eu não vou citar o nome dele. Ele é subversivo. Um dia eu encontrei com ele na rua, lá em Sorocaba. Ele falou assim, tudo aquilo que eu leio, eu só leio porque eu sou obrigado, tá? Mas não acredito em nada daquilo. Eu falei, opa! Olha que legal tem estar aqui, cara. Tem gente querida aqui de longe. Pastor Manuel de Oliveira, lá de Boston, da região de Boston, nos Estados Unidos. Grande abraço. Queridíssimo, pastorzão. Um abraço e um beijo para você, viu, mano querido? Bom. Só a Silvia querida, a Silvia Rinaldi aqui também. Ó, só. Silvia e Pasquale, queridos. Grande Silvia e Pasquale, Doriva, querido. Bom, bora pro Pinga Fogo. Pinga Fogo você já sabe, você já acompanhou algumas lives aqui. Sim. Pinga Fogo é o paredão do bem. Eu te provoco, você responde, não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase, mas também não dá para ser uma digressão. Então é jogo rápido. Claro que não vai ter moleza, entendeu? É óbvio. Qualquer coisa cai a conexão. Pede auxílio para Sandra, puxar o fio da tomada. Exato. Derruba o celular, caiu. Bora lá. Já que a gente está falando de Abacuque, vamos falar. Olha, quanta gente querida aqui, o André Stark mandando um abraço para você. Grande abraço. Gente lá da Bahia, o Rony da Bahia, Salvador, a Marli. Obrigado, homens de Deus, pela live abençoada e descontraída. Pessoal, algumas pessoas estavam me perguntando, pedindo para deixar a live gravada. A live fica gravada. Ela vai para o meu canal no YouTube, é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Você também vai encontrar as lives, as lives que foram feitas ao longo desse período, você vai encontrar no formato de podcast
É só você ir lá no Deezer ou no Spotify e digitar Carlos Bezerra Júnior. São mais de 100 lives produzidas nesse período, de todos os tipos, e como essa que você está vendo aqui. Bom, bora lá, Vamos lá, bora lá. vamos embora. Pinga fogo. A atitude apropriada de um profeta é... Falar sempre, não se calar. Oração para Abacuque é... Ficar em silêncio e aguardar a resposta de Deus. A importância do texto de Abacuque para os dias de hoje é... Essencial. Por quê? Porque ele fala da realidade e da firmeza que devemos ter diante da realidade, mesmo que seja o caos. Só uma coisa, a Cleonice está falando que não achou a live da semana passada com o pastor Hernandes Dias Lopes. Eunice, deixa eu te falar. A gente teve um pequeno probleminha técnico no processo de formatação da live para colocar no canal do YouTube. Mas ela essa semana vai, entre amanhã ou depois, ela deve estar lá. Ó, pronto, o Márcio já falando, ó, tem Batista na área, é Batista sim, hein? Aí, pronto, ele já começa a torcida organizada aqui, viu, meu? Já toma cuidado. Ignora a pergunta do João Alexandre. Ignora. Olha lá, João Alexandre te provocando. Ele não vai lembrar, a gente se encontrava de vez em quando no banco lá da Barão de Itapura, lá em Campinas, há muito tempo atrás. 30 e tantos anos atrás. Ó, você falou um pouquinho, mas o Valdir Zanon está falando o seguinte. Por que Abacuque era considerado profeta menor, um profeta tão importante? Porque ele deixou um escrito menor. Então, e é isso, Obadias, Ageu, Amós, Miqueias estão nessa categoria, apenas pelo escrito menor, não comparando com Isaías, Ezequiel e Jeremias, que escreveram bastante. A importância de Abacuque para os dias de hoje é? Como eu disse, essencial. Abacuque é essencial a releitura de Abacuque, com o olhar do século XXI. Quando o céu acalma a terra é? Quando o céu acalma a terra, como diria o Bob Fitts, é paz no meu coração. Boa. Sim ou não? Sim ou não? Primeira saia justa do dia. Profeta é antipatriota? Às vezes. Sim. Explique. Sim, Jeremias e Abacuque foram considerados antipatriotas. Porque falaram que ninguém gostava de ouvir. Acabe considerava o seu profeta também antipatriota. Olha só, a Eloir de Paula está aqui com a gente também. Eloir, um beijo para você. Ela está falando que os menores frascos, se referindo ao profeta menor, com grandes perfumes. Sim. E o João insistiu. O João continua provocando. Por que os profetas sumiram na arte e na cultura brasileira? Eu acho que os profetas não sumiram. Eu acho que agora eles estão reencontrando. Eu louvo a Deus pelo João, pelo Gerson. A gente tem uma amizade mais próxima hoje com o Gerson Borges, mas com o Estênio e tantos outros, né, que com a sua arte estão novamente trazendo a música do João, Brasil Olha para Cima. Ela está mais atual do que nunca. É fato. Eu estava escutando ela esses dias de novo, mais atual do que nunca. É impressionante. Eu me Graças lembro a Deus pelas redes sociais. Você vê que coisa louca. A primeira vez que eu fui candidato, quando o João veio aqui na live, a gente conversou, falei sobre isso. A primeira vez que eu fui candidato, em 2000, no ano de 2000, a música do João era uma música que embalava as reuniões que a gente fazia. As reuniões a gente tinha uma escola de cidadania e a música profética do João, Brasil Olha para Cima, Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Naquele momento que a gente vivia, um momento de extrema crise, né? Ela permanece atualíssima 20 anos depois. Impressionante. Ó, tá aqui também o Reinaldo Júnior. Grande Juninho. Grande Juninho. Meus amigos queridos. Juninho é um queridaço. Esteve conosco aqui. Gente finíssima. Escuta. Servo que espera a resposta de Deus é? Fiel.
Sofrimento é um megafone de Deus? Sim. Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes nós só paramos para escutá-lo quando percebemos a nossa fragilidade. A igreja perdeu sua voz profética? A igreja é instituição, sim. Mas cada vez mais temos sido lembrados que tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Vitória ou fidelidade? A fidelidade leva à vitória. Não no nosso padrão. O final de Abacuque, e uma coisa, o João está aí provocando a gente, né? Uma das coisas lindas do texto, e acho que o nosso tempo já deve ter ido, né? Mas uma das coisas lindas do texto, que é maravilhoso, o capítulo 3 de Abacuque, é o final. Ao mestre de música para os instrumentos de corda. Significa o quê? Que Abacuque compôs esse salmo, e povo, cante e se lembre sempre. Nós não podemos esquecer que naquele tempo era a tradição oral, falada e cantada, que as pessoas memorizavam. É os cânticos dos degraus dos salmos, né? Do 120 ao 130. Então, a mensagem é, olha, independente de qualquer circunstância, mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Lembre-se sempre disso. Mentir e omitir é algo que... São primo irmãos, muitas vezes. Jesus é uma antítese da injustiça. Poesia ou profecia? A profecia, ela, na maioria das vezes, usa uma linguagem poética. Abacuque usa. É mnemônico, é espetacular. Angústia é? Dor profunda na alma. Revelação de Deus é? Jesus. A suprema revelação. Cristianismo ou cristandade? Cristianismo puro e simples. Boa. Orar e esperar são uma forma de... Fidelidade e confiança. O soberbo é aquele que... Confia em si mesmo. E Sempre. as diferenças entre o soberbo e o justo são? Saber das suas fragilidades e jogar elas nas mãos de Deus. Subirei à minha torre de vigia como sentinela e esperarei para ouvir o que Deus irá dizer. Significa que no meio de um problema a gente deve Observar, olhar ao redor, entender a situação para que o Senhor mostre a maneira correta de agir. expectativa com ansiedade é? É ver que ainda que a figueira não floresça, não haja frutos, eu me alegro no Senhor. Amém. Amém. Destino manifesto é? O reino de Deus sendo implantado entre os povos e não esperar das forças políticas deste mundo. As cinco que são assinatura da live, você já deve ter visto, mas tem as 5 que são padrão. Primeiro, 4 bíblicas e uma da pandemia. Primeiro, se você pudesse escolher ser um personagem bíblico, quem você escolheria ter sido? Eu gostaria de ter sido Josué. Por quê? Eu queria ver o processo todo das muralhas. Eu estive em Jericó algumas vezes e
e ver o povo andando 7 dias naquele calor, naquele sol, e nada acontecendo. E Loucura. permanecer até cair ali. Aquilo é Que fidelidade. Invertendo. Um personagem bíblico que você olha e pensa assim, cara, esse eu jamais queria ter sido. Jeorão, o rei que morreu e não deixou saudades. Uau. Uau. Morrer e não deixar saudades deve ser horrível. Pesado. Pesado. Bom, avante. Um episódio, uma cena bíblica que você queria ou ter visto ou ter participado. Abertura do Mar Vermelho. Por quê? Aí é um sonho infantil. Enquanto está todo mundo passando, olhar os peixes, olhar em volta e ver aquela cena espetacular. Fora todo o povo passando. Deve ter sido uma experiência que, se eu lembrar, eu vou pedir para ver novamente a cena em Mega Full HD lá no céu. Boa. Das bíblicas a última. Vou inverter de novo. Uma cena, um episódio bíblico que você jamais queria ter participado ou jamais queria ter visto. O suicídio de Judas. Por quê? Porque ele não teve a capacidade de reconhecer a graça. Jesus teria perdoado. Ele teria sido perdoado. Ali mostra a falência de alguém que deixou se levar pela angústia da dor e do remorso, e não do arrependimento. Muito diferente. Tem muita gente hoje que tem remorso e não tem arrependimento. A um coração contrito e quebrantado, Deus jamais rejeita. Então, não queria ter visto isso. Boa. Jamais. A última da noite. A última da noite. Pandemia é? Aprendizado. Muito aprendizado. Por quê? Porque nós fomos forçados a mudar a nossa agenda e percebemos que não estamos no controle. Ao mesmo tempo em que algumas situações ruins aconteceram, eu tenho aprendido que eu tenho condições de fazer coisas que eu não fazia. Exceto cozinhar, que isso não tenho talento. Lamentável. Cara, infelizmente. O tempo voou, ó. E passou rápido. Foi incrível te ouvir falando sobre Abacuque. A gente descobrindo verdades, descobrindo novas roupagens para verdades tão antigas. Né? E vendo a mensagem dele, a mensagem de Abacuque, como é atual. Aliás, atualíssima. Sim, mas, muito. Enfim... Ó, pessoal, o Doriva está falando, estamos abacuqueando. Mas deixa eu te falar. Aqui o final é sempre do convidado. A partir de agora a palavra é sua, a surpresa é sua, ou enfim, o apelo é seu, aquilo que você quiser trazer para nós, a maneira com a qual você quiser nos inspirar, a palavra é sua. Eu gostaria de ler rapidamente uma poesia de um dos autores que eu mais gosto, que é o Stênio Martius. Ele tem uma música, que é óbvio que eu não vou cantar, IC. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta, mesmo assim, vai se alegrando em Deus. Mas, e se fosse comigo? Para que mesmo eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for a minha sina? Será que eu ainda faço rima? Canto alegre é melodia. E se eu perdesse tudo? Será que contudo eu me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus.
Uau! Uau, que lindo, cara. Essa eu não conhecia do Estênio. Lindo, lindo, lindo. Linda, linda. Recomendo que se escute. EC, música belíssima desse grande poeta da nossa música, que é o Estênio Márcios. Desse grande poeta profeta. Poeta profeta. Como o João, como o Gerson, Boa. como foi o Héder, como é o Guilherme, o Bomilcar e, graças a Deus, tantos outros. Boa. Bomilcar tá Ademar... acertado. Bomilcar vai estar por aqui, tá acertado comigo. Que Cara, ótimo. Queria te agradecer, viu, velho? Obrigado pelo carinho, obrigado pela noite tão cheia de inspiração, tão cheia de conhecimento, traduzido numa linguagem tão próxima, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda e provocativa. Obrigado de coração, um beijo para você, para Sandra, para os meninos. Deus te fortaleça, te guarde, te use ainda mais. Amém. Dessa maneira tão especial com a qual Ele tem te usado. Obrigado de coração, viu? Agradeço muito a oportunidade de estar junto, compartilhar. É bom conversar com amigos e também que Deus continue te usando aonde você está, que Deus continue usando você como sal, como luz, que Deus te guarde, é sempre a nossa oração. E para os novos desafios que vêm pela frente, que o Senhor te conduza, porque eu tenho certeza que nós precisamos de gente que abacuqueie. Boa! Que sejam voz profética. E aí um grande beijo para você, para a Patrícia e para as meninas também, que Deus abençoe. Foi um prazer, uma alegria muito grande. Amém, obrigado. Pessoal, boa noite para vocês, um beijo para todo mundo. O nome do poeta é Estênio Márcios Jackson. Ele é um músico incrível, um músico cristão incrível. Deus abençoe vocês demais, pessoal. A live fica gravada. Ela vai ser baixada no meu canal no YouTube. Aliás, essa live e mais uma centena de lives que você pode ir lá ouvir, que você pode ir lá ver, assistir e também ouvir, porque tem em formato de podcast. Para achar o canal, youtube.com/Carlos Bezerra Júnior Oficial. Ou então você digita nas plataformas de podcast, Spotify e Deezer, você vai lá e digita Carlos Bezerra JR, Carlos Bezerra Júnior. Gente, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, Edinho, querido. Um beijo. Boa noite. E a gente se vê. Uma alegria muito grande. Se cuida. Também.